Gente, minha boa tarde. Mais uma vez aqui fazendo um novo vídeo que, na verdade, ainda é uma continuação do vídeo anterior, onde eu fugi um pouco da área médica específica na época do Março Azul, né, e intestino reto e ânus matam, para entrar em outra seara, mas que no fundo elas vão se fundir, né? É... Bom, por qual razão eu agora estou usando um roteiro que eu estou achando melhor? Eu pretendo sempre falar as coisas sem mentir, né? Porque como eu não estou acostumado com dar palestras assim pelo YouTube, né? Eu estou optando por um roteiro. Por qual razão eu dei a esse vídeo, né, o título em outras palavras, né? Por que ninguém se manifesta? Na verdade, o título é Quem se comunica com o povo e por que ninguém se manifesta? Porque isso é uma coisa que sempre me deixou muito reflexivo, né? E me fez, me remeteu, né, vamos dizer, a lembrar de um filósofo chamado Etienne de la Boétie, nascido no início do século XVI, né, e que pode ser encontrado na internet vários depoimentos, várias palestras a respeito dele, mas eu prefiro a do Leandro Carnal por ser uma pessoa, um historiador assim que tem uma fluência verbal muito boa, né? Então, o seu nome é Etienne de la Boétie, e vejam, esse filósofo, aos 18 anos de idade, ele pensou e do pensamento ele criou um tratado. Esse tratado, até hoje, ele serve, ele norteia muitas coisas, inclusive na área jurídica. O nome do tratado, que como eu vou repetir, pode ser encontrado no Café Filosófico, com Leandro Carnal. Pronto, Café Filosófico, Leandro Carnal, YouTube, que é uma entidade lá de Campinas. E ele escreveu esse tratado que se chama Discurso sobre a Servidão Voluntária. Discurso sobre a servidão voluntária. O que quer dizer isso, né? Por que a gente obedece, por que a gente serve, por que a gente se agacha diante de coisas que nós não queremos, né? Claro que na época ele se referia aos reis, mas nós estamos agora saído da idade média, né? Da mesma maneira, só que com muita tecnologia. Quando o Etienne de la Boétie formulou esse tratado, né, ele, como eu disse, se referia aos reis que aumentavam os impostos, faziam o que quisessem, né? Eles eram o dono do pedaço, vamos dizer assim. E as pessoas não se revoltavam, coisa que aqui a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, só que em épocas diferentes, né?
Eu não sou um estudioso em filosofia, embora eu tenha um grande amigo filósofo, que é meu vizinho, né, que eu gosto muito, que chama-se Franklin Train, que foi da UFRJ durante muito tempo, uma pessoa excelente, né? Pena que ele não é muito chegado a falar na internet. Eu acho que a gente tinha que pensar nisso, né? Por que nós estamos tão passivos, né? Como que uma pessoa aos 18 anos de idade pensa isso e nós, com tanta tecnologia, estamos parados? Né? Por que aceitamos tudo que nos impõe? Né? Vocês já pensaram, né? Pensaram seriamente nisso? Pensaram seriamente nisso? Por que estamos nesse estado? Por que o Brasil se encontra assim? E a gente aceita. É claro que tudo isso tem explicação. Então eu estou tentando associar o que brilhantemente Etienne pensou, né, com os dias de hoje. Nos impuseram, hoje, falando de hoje, redes sociais, uma TV, né, televisão, que cada canal é mais tendencioso que o outro. Todos os canais de televisão aberta, eles têm uma tendência, não são isentos, exceto talvez acho que é Canal Brasil, né, que não estaria nessa lista. Muitos são voltados para a fé, né? Se a gente liga a televisão em determinado momento, vai ver uma série de pessoas falando de religião, né? Que no vídeo passado eu critiquei veementemente o proveito tirado pela fé e também citei a Gabriela Bailas, vou repetir, como uma pessoa que está abordando todos esses temas que não podem ser provados, todos os temas que estão aí falando. A internet virou como eu falei anteriormente, um oceano de bobagens. Tem coisas boas? Tem, mas é um oceano de bobagens. Guiados, né, que eu até escrevi aqui, somos guiados, né, por jornais, revistas, somos todos bichinhos guiados pelos donos do Brasil, né, porque aliás o Lula falou isso, 2 Brasis, até então. E somos guiados por essas pessoas, né? O que eu falo agora, portanto, está atrelado ao vídeo que antecedeu. Se vocês virem o vídeo que antecede ao que eu falo agora, irão constatar o que eu estou falando. Por que então? Por que aceitamos uma saúde pública? Aí eu posso falar com autoridade, por ser médico, de péssima qualidade. Por que eu fui contra o Março Azul? Não contra, vou repetir sempre, para não ficar desmerecendo o trabalho que foi feito por pessoas sérias da coloproctologia. Só que eu não acredito que daqui em diante alguém chegará numa clínica da família, eu estava falando de família, mas é da família, né? E vai fazer o seu exame coloproctológico. Eu não acredito nisso, infelizmente. Adoraria, mas eu não acredito. Então, temos uma saúde pública que está indo de mal a pior. Eu conheço várias UPAs. Aliás, conversei com médicas
que eu encontrei outro dia sobre o Março Azul e nenhuma delas conhecia, né? Por que aceitamos também uma educação pública que pode ser feita de qualquer jeito, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falei que eu tive um período de depressão e por ser portador de uma entidade, vamos dizer, chamada Síndrome das Pernas Inquietas, que é um distúrbio do sono que os psiquiatras poucos sabem, muito poucos sabem, não pessoas que têm síndrome das pernas inquietas, como minha mãe tinha, como eu tenho, não pode tomar os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina. Quer dizer, só fica a bupropiona, praticamente, que também nem todos podem tomar. Portanto, eu hoje estou sendo acompanhado pelo Dr. Egas Caparelli e pela doutora Carla Portela, que está indo muito bem. Dr. Egas Caparelli vem de uma família tradicional, Muniz de Aragão, e ele faz neuromodulação, isso é só para citar, né? E eu falava da educação pública, que nessa época da depressão, como eu moro sozinho, eu queria falar isso de mim, sabe? Por que não falar de mim, né? Posto que depressão ainda carrega um preconceito entre os profissionais de saúde e inclusive com psiquiatras. Uma depressão simples, que o meu psiquiatra anterior chamava a minha depressão de existencial, e talvez tenha um componente existencial nesse momento. Então, esse era um outro ponto que eu gostaria de falar. E nessa época, eu estava falando de educação, como eu moro sozinho, eu precisava de uma acompanhante, né? Só que não era uma acompanhante para tipo home care, é para ter uma companhia. E existem empresas para isso. Aí vinham umas moças, todas jovens, e todas elas tinham um segundo grau completo. Todas. E a todas elas eu conversava e falava: fulana, você, para ter completado o segundo grau, você estudou física, química, matemática, biologia, etc. Né? Ah, sim. Aí eu perguntava a todas elas, sem exceção, me fala o nome de um elemento químico. Acreditem, elas não sabiam nem o que era elemento, quanto mais químico. Para uma eu falei: você ouviu falar num tal de carbono? Ela: eu lembro. Eu nunca entendi como que elas concluíam o segundo grau. E é impressionante para a gente ver a qualidade da nossa educação pública, porque todas tinham estudado em escolas públicas. Então, essa é a realidade da nossa educação e que eu também não vejo muita saída, entendeu? Por que nós aceitamos? Eu estou me referindo ao tratado lá de Etienne, Discurso sobre a Servidão Voluntária. Eu prefiro repetir do que não ser claro, né? Porque o meu objetivo é falar para o povo. Eu vou falar uma palavra que eu não gosto, mas vou falar povão. Mas quando eu falo povão, é que eu estou eliminando o pequeno percentual que conseguem ter materialmente
uma vida digna materialmente. Isso tem uma diferença. Uma outra questão, por que aceitamos que os políticos ganhem salários astronômicos? Nós nunca reclamamos disso. Nós sabemos que nos países nórdicos eles não ganham essa fortuna e aqui fazem o que quiser e nós aceitamos isso. Será que não é para pensar nessas coisas? Temos que pensar nisso. Vamos lá. Por que aceitamos que o judiciário ajuste os seus próprios salários? É outra coisa. Quer dizer, nós estamos à deriva. À deriva. Aceitamos que políticos também ganham dinheirão com verbas extras e vantagens sem sentido algum. Volto para o Etienne. Discurso sobre a servidão voluntária. Eu me pergunto, mas será que é voluntário mesmo ou as pessoas nem se questionam? Ou seja, elas não têm o grau mínimo de questionamento e eu acho que não tem, que tendo que dar conta de Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, internet de um modo geral, não vai sobrar tempo para ler nada e ter interesse por nada, né? Bom, não teria fim, eu poderia enumerar muitas e muitas coisas além do que eu estou falando, né? E por isso vem esse título. Quem se comunica com o povo? Eu vejo só duas pessoas, o Lula e o Eduardo Marinho. Só. Porque todo o resto, né, embora eu goste muito de pessoas que eu citei aqui, inclusive, mas essas pessoas, elas não se comunicam com o povão. Eu vou falar povão para que seja melhor entendido. Se comunica com um percentual muito pequeno e que depois vai parar de crescer. Vai parar de crescer. Porque já vai atingir a turma que tem esse tipo de curiosidade, seja em história, filosofia e afins. Se a gente entra na internet, no YouTube, os canais com maior número de visualizações são canais, eu até tinha escrito aqui, desculpe o termo, de sacanagem ou então das coisas mais bobas que existem. Porque outros têm poucas visualizações. Eu falei do canal. O canal dele já chegou a 1 milhão e pouco, mas vai chegar num patamar que vai parar. Porque não terá como atingir o resto do povo, né, que tem esse tipo de interesse. Vocês podem se certificar. Os canais que mais audiência tem são os canais mais bobos que tem no YouTube e vários eu citei. Todo mundo é professor de tudo. Tem coaches para tudo, todo mundo sabe de tudo. E eu queria muito, aliás, deixa eu falar para não esquecer, porque me orientaram de fazerem perguntas que eu possa responder, né? Para que eu possa responder e deixar like, sininho, essas coisas, que eu nunca falei isso, né? Então, eu estou falando agora para não esquecer de, principalmente, comentário. Pode criticar, não há o menor problema nenhum criticar, que eu estou dizendo negativamente, mas eu gostaria que opinassem, por favor. Então, por conta disso tudo que eu falei, eu pergunto, qual a saída? Né? Na condição que nós nos encontramos, eu não sei exatamente. Eu não sei qual a saída. Né? Com essa enturragem de coisas que nos oferecem, né?
através da TV e através da tecnologia, né, da internet, sabe? A gente tem que escolher a dedo. Tem coisas boas? Tem. Só que essas coisas boas, elas não estão atingindo o povão. O povão na TV está vendo Faustão, está vendo outras coisas, assistindo programas, como eu falei, na TV ligados à fé, ou então ligado à bandidagem, né? Como tem uma TV que fala muito nisso, acidentes, bandidagem. Gente, para com isso, vamos parar com isso. Ou então, no YouTube, como também eu falei e elogiei inclusive a Gabi Bailas, por estar tocando em pontos fundamentais que até então ninguém tocava. Falei do Ian Neves, do Gaiofato, que também são dois rapazes comunistas que estão tocando em pontos muito interessantes também, e muita gente mais, né? Só que o povão continua à deriva. Então, quem fala para o povo? Eu até anotei aqui, fiquei pensando numa dica. E eu elegi, por conta de ter uma retórica fabulosa, uma fluência verbal assim incrível, o Leandro Carnal. Leandro Carnal, por que você não faz um canal com conteúdo voltado para o povão? Eu vou dar um exemplo, desculpe, imagina eu que não sou historiador, né? Coisas básicas que em história, né? Quando, que é pré-história, quais são as eras históricas? Por exemplo, vamos falar em eras da história. Ou melhor, não seria eras, né? Seria períodos, né? Vou abreviar aqui. Períodos da história. Ou seja, são 4, né? Tem umas subdivisões. Antiga, média, antiga, média, moderna, contemporânea. Só isso daqui, contemporânea. Isso daqui, eu não preciso botar aqui o período de cada, coisas assim, entendeu? Poxa, você que é um historiador tão conhecido, e de fato tem até o Clóvis de Barros Filho fala sobre isso, né? Sobre a sua fluência, sobre a sua retórica, que é impressionante. Então faça um vídeo, mas não é convidando pessoas que o povão não vai entender. Embora seu canal tenha mais de 1 milhão já, ele vai parar, é óbvio, né? Nas pessoas que têm esse tipo de curiosidade. Porque o povão não entende. E ninguém do YouTube, de um modo geral, eu estou situando o Eduardo Marinho, fala para o povão. Pensa bem, a internet acaba sendo meio elitista também, porque fala para uma parcela da população que entende o que ela está falando, o que as pessoas, o que os donos não, que coordenam, são os donos do canal, sim, estão falando. Mas para o povão ninguém está falando. Só o nosso presidente e eu vejo o Eduardo Marinho. Embora tenha pessoas que
por exemplo, o Eduardo Moreira, ele teve alguns vídeos que ele falou para o povão, mas agora não mais, com ICL. O assunto fica muito restrito a pessoas que têm um mínimo de formação, mas a maioria não tem. Então, por que não o Eduardo, também Eduardo, né, Moreira, por que não fazer vídeos, ou o próprio ICL, mas com uma linguagem para o povo brasileiro, não para essa parcela que tem capacidade de entendê-lo? Isso daí eu acho que todos podiam fazer, até em áreas assim, aparentemente bem herméticas, como a psicanálise. Até o Dunker, o Jurandir, estou falando esse porque eu conheço, né? De nome pelo menos. Podia falar, né? Vídeos voltados para o povo, vídeos voltados para o povo, vídeos voltados para o povo. Falei 3 vezes que para ver se sensibiliza. Vocês se sensibilizam. Porque é o que eu quero fazer aqui. Eu ainda comecei vagarosamente, mas pretendo caminhar, né? E por que não fazer a mesma coisa? Falar para o povão, gente. Não só para essa parcela da população, porque senão vai continuar, nós vamos continuar elitista. Até o próprio Ian e o Gaiofato, a Sabrina, a Rita. A Rita, por exemplo, quanto da população, eu adoro a Rita Von Hunt, mas quanto da população entende o que ela está falando? Quanto da população entende o que o Christian está falando? Quanto da população entende o que o Eduardo Moreira atualmente está falando? Quase ninguém. Quase ninguém. Vamos tentar falar para o povão. Eu não sei como esse meu vídeo poderá chegar a vocês, mas de alguma forma acabará chegando. E eu incluo todos. Todos podem contribuir. Como a ferramenta é boa, se bem usada, ela é boa, mas infelizmente ela não está sendo bem usada. E eu vou chegar onde eu quero chegar, onde eu quero, né? Que é na área, depois que eu falei isso, na área médica. Eu vou repetir porque foi meio rápido, isso é bom que se repita, que eu gostaria de saber qual a entidade que está à frente da regulamentação, nem divulgação, da propaganda. E divulgar é uma coisa, fazer propagandear é outra. Em relação aos remédios, eu citei o ibuprofeno. Olha só, gente, hoje eu vou falar com mais calma. Ibuprofeno. E a coisa é tão covarde que aparece aqui de azulzinho depois, que leva 0,1 segundo. Seu médico, poxa, ibuprofeno é anti-inflamatório, não é, ele tem um efeito antitérmico e analgésico, mas ele é um anti-inflamatório e está permitido na televisão aí à vontade, o Advil, não sei se outros também. Entendeu? Quem regula isso? É propaganda que nós vemos depois que se entra no Google, vem aqueles, não sei se cookies ou propaganda, né, de como curar sua próstata, como curar sua diabetes. Outro dia eu ouvi com uma outra pessoa, a pessoa levou quase 50 minutos falando diabetes para no final indicar umas gotinhas que não se sabe nem o que é. Isso é permitido. Como pode?
Quem regula isso? Então está valendo tudo. Pode-se falar o que quiser, pode-se falar até que todo mundo que tem, como falou a psiquiatra, todo mundo que tem, todas as pessoas que têm constipação intestinal terão câncer de intestino. Meu Deus! Uma psiquiatra pode, ela está falando sobre tudo, sabe? Sobre qualquer coisa ela está falando. E, de um modo geral, o YouTube está assim. Pode-se falar qualquer coisa, seja você preparado ou não. Tem aí exemplos. Posso citar porque ele está no YouTube, Laí Ribeiro, né? E manda comer não sei quantos ovos por dia, mas não sei mais o quê. Agora, a comprovação disso, onde é que está? Ou a gente dá um basta, como eu falei, nisso daí, ou realmente não sei onde nós vamos parar, né? Ou seja, é prejudicial, como médico, eu digo, no consultório, porque as pessoas já chegam com um diagnóstico obtido pelo Google. E é difícil, muitas vezes, demover isso da pessoa que está ali. Mas, doutor, o doutor não sei o que lá no canal tal falou isso, a doutora não sei o que falou isso. Calma, não é tudo, não pode ser assim. Vamos devagar. Então eu estou fazendo até um apelo, né, para que tenham mais cuidado, né? Não é proibir a fala, ou seja, a livre expressão, não é isso. Proibir a livre expressão jamais. Agora, a mentira sim tem que ser proibida. A fake news tem que ser proibida. E não está sendo proibida. É só olhar. É só ligar o computador no YouTube ou então no próprio, ver no Instagram ou desses outras chamadas redes sociais, né, que a gente vai ver coisas assim absurdas e que está disponibilizado, parece que está podendo falar sobre isso. Bom, eu tinha dito que falaria rapidamente de 3 doenças, porque o canal não é para falar de doenças, e sim do exercício da medicina. Aliás, eu estava pensando, eu adoraria uma pessoa que eu não falei, Antônio Abujamra. Eu adoraria ser o Antônio Abujamra, um programa Provocações, que ele falava mesmo, sabe? Perguntava assim na cara o que ele queria saber. É uma pessoa que eu não falei, eu não sei como que eu esqueci de falar nele. Infelizmente já se foi. E ela que tinha o canal Provocações. Então, eu falei de 3 doenças. A depressão, que já em vídeos, né, passados eu já falei sobre a minha questão, então não vou precisar me deter muito na depressão. Síndrome das pernas inquietas. Não esqueçam, por favor, síndrome das pernas inquietas. Muita gente tem isso e não sabe que tem. Vai descobrir, sabe? Ou nunca vai descobrir, ou então vai demorar muito a descobrir. Síndrome das pernas inquietas não é aquele movimento involuntário. Olha, voluntário é uma coisa, involuntário é outra.
Voluntário é aquilo que a gente quer fazer. Eu quero mover o meu braço, eu movo. Eu quero parar o meu coração, eu não vou conseguir parar. É involuntário. Né? Mover o braço é voluntário. Então, síndrome das pernas inquietas é voluntário, ou seja, a pessoa, no caso, vou falar de mim, tem no meio da noite a necessidade de mover as pernas. No meu caso, eu não tem dor, formigamento, nem nada. É uma necessidade, não é o desejo não, mas é uma necessidade de mover. No meu caso é os pés, não é nem as pernas, não são as pernas, são os pés. E é terrível. Acaba que redunda em depressão também. E quem tem síndrome das pernas inquietas, senhores psiquiatras, não estou dizendo todos, mas senhores psiquiatras, porque muita gente vai para o psiquiatra e não é para o psiquiatra, é para o neurologista. Síndrome das pernas inquietas está na alçada da neurologia, não da psiquiatria. Ou médicos, essa especialidade existe, né? Relativamente nova, mas existe, medicina do sono, que também tratam da síndrome das pernas inquietas. O problema é que não tem muita solução. Como é algo cíclico, dá para levar, mas às vezes é bastante difícil, muito difícil. Eu tenho cuidado de falar isso para não parecer que eu estou querendo, assim, ficar famoso, qualquer coisa assim, sei lá. E nem oferir ganhos, não é isso. É o desejo de falar coisas que estão guardadas aqui dentro, né? E que é importante que eu passe para quem quiser ouvir, né? Para quem puder absorver e que seja bom para essa pessoa que absorva. Né? Então, não há nenhum outro interesse. Né? A síndrome das pernas inquietas, ela me prejudicou muito nesse sentido. Depressão, que é o curso normal da síndrome das pernas inquietas. Dr. Juan Carlos Rosso Verdial, mais uma vez, me ajudou muito. É um clínico que eu vou falar bastante, como eu falei do Joaquim Ferreira, embora estejamos um pouco afastados por outras razões, é um clínico fabuloso, Juan Carlos Rosso Verdial. Me ajudou bastante. Ele também tem síndrome das pernas inquietas. Por favor, psiquiatras, não passem, não tratem com antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, porque quem tem síndrome das pernas inquietas precisa de dopamina, não é serotonina. Vocês psiquiatras não têm ideia do que é uma pessoa com síndrome das pernas inquietas ingerir um antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina. É terrível, terrível, sabe? Então, comecem a estudar mais isso. Bom, a terceira e última coisa, talvez seja a mais difícil para eu colocar, em relação à doença. Olha só, doença, não cisto. Doença pilonidal. Gente, olha só. Eu falei no vídeo passado
está até aqui, em relação, não está aqui, a ética médica, o que pode estar aqui e o que não pode, né? O que é vedado ao médico? É vedado ao médico, eu vou repetir, inclusive, que faça qualquer tipo de propaganda e não divulgação. Ou seja, fazer propaganda é eu atribuir, vamos dizer, a mim ou ao meu produto que ele é melhor que o outro. Divulgar que eu existo, que eu sou médico, que eu opero doença piramidal e pronto. E em relação à doença piramidal, eu vejo aqui, claro que eu vi bastante, o número de vídeos sobre doença piramidal. Tem um rapaz aqui que ele é uma simpatia, eu acho que até em congressos eu já vi, que é o Marcelo Werneck. Marcelo, precisa tantos vídeos assim de doença piramidal? Você fala cisto piramidal, não é cisto piramidal, é doença piramidal. Precisa de tantos vídeos com visíveis fundos para chamar atenção, ou gente com a parte de trás toda vermelha. Parar com isso, não precisa. A doença piramidal é tão simples, e está se criando. E isso daí é que é muito triste de se ver. Formas de tratá-la totalmente desnecessária. Vídeo para doença piramidal, primeiro que não vai ter como enxergar aquilo tudo. Não tem. E é tão simples tratar. Vocês sabem, né? Pergunte aos colegas que eu trato disso há muito tempo. Então eu tenho autoridade para falar sobre isso. Gente, tratar uma doença pilonidal. Pilonidal vem de pelo, falando para o público em geral, né? Os pelos começam. Eu tenho uma entrevista no YouTube que eu falo, uma entrevista no consultório, basicamente, sem fazer estardalhaço. E basta isso, não precisa ficar lá falando tanto sobre doença pilonidal. E tira. Gente, cisto é um conteúdo líquido envolvido por uma membrana. É o que a gente menos encontra na doença piramidal, é o cisto. Encontra outras coisas. E aqui, ó, Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Quando eu escrevi o capítulo de doença piramidal num tratado de coloproctologia, que os autores foram o Regadas, né? Sérgio Regadas, o primeiro foi o Fábio, da USP, né? Fábio Campos, Mauro Pinho e o Sérgio Regadas. E o capítulo de doença piramidal, eu pedi autorização a eles para que mudássemos o nome para doença piramidal, e essa autorização a mim foi concedida. E a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, está aqui, tá? Vou falar só o primeiro parágrafo. Doença piramidal é a denominação mais adequada para o cisto piramidal. Consiste em um problema ou doença de longa duração, etc. Mas isso não vem ao caso. Doença piramidal é a denominação mais adequada. Então, por que cisto piramidal? Eu botei cisto piramidal
no meu vídeo, porque o editor, né, falou, não, senão não tem como. Mas não vou colocar mais cisto piramidal. Mas outras pessoas, várias pessoas falando sobre cisto piramidal, não sei o que, é perigoso. Gente, não precisa de EPSIT, FAFT. O que eu estou falando são aparelhos que estão sendo usados para tratar VAC, como teve um depoimento de uma paciente aí que está até no meu canal. Para com isso. Gente, vamos falar mais sério. Medicina não é para ficar fazendo propaganda. Divulgar que você existe, está perfeito. Olha, eu sou o Werneck, estou dando você como exemplo, que é o que mais vídeos tem. Eu sou o Werneck, eu trato de doença piramidal, no local tal, acho que você está em Minas, em São Paulo, se eu não me engano, e explica o que é o quadro agudo, quando fica crônica, quando é importante rodar um retalho, utilizar um retalho, e chega, sabe? Tem outras coisas para serem faladas. Quer dizer, está havendo propaganda, que eu sou contra, propaganda de forma velada. Mas é propaganda. Isso não é divulgação, é propaganda. Não é legal. Sabe, eu estou falando isso não para você, para qualquer médico. E está cheio aí. Na área mental, então, é o que mais tem. Gente, a internet não pode continuar do jeito que está. Sabe? Nesse vale tudo, nesse pode tudo, porque está sendo banalizada. E aquilo que eu falei, o que é visto, o que mais é visualizado, as coisas mais visualizadas são as coisas de menos importância. Fala sobre outras coisas. Tanta coisa para falar, se você é coloproctologista, sabe? Fala sobre outras coisas, não só isso. Está na cara que isso é para ter visibilidade. Quem é bobo, alguém é bobo para não saber, né? Que o YouTube está sendo usado como propaganda, isso não pode. Isso, inclusive, é antiético, sabe? Mas é velado. Né? Procure seu médico. Mas claro que a pessoa não deixa achar que todo mundo é bobo, que ninguém está vendo nada. Claro que está vendo, está sabendo que a razão disso daí, né? A razão de tratamentos milagrosos, que não sei se a Anvisa permite, ou quem permite, né? Que tratar próstata, diabetes, hipertensão, acabe com sua hipertensão em 4 dias. Isso está uma terra de ninguém. Qualquer coisa está valendo. E vocês esquecem que isso é ruim para o médico, né? Que o paciente ou a paciente chega no consultório já com diagnóstico, como eu falei. É ruim para si próprio, né? Que não é legal fazer esse tipo de coisa. Bom, então isso é um pedido que eu estou fazendo. Eu só falei o seu nome. Você é um sujeito, inclusive, vai ser bastante simpático, deve ser competente, mas chega disso, tá bom. Né? Não é necessário tanta coisa. Fala de outras coisas. Eu vou insistir com essas pessoas que eu nomeei, né? O Leandro Carnal, o Dunker, Clóvis, o Cortella,
né, que é muito curioso. Eu gosto muito do Cortella, que ele repete, né? Inventar o verbo cortelar, né, quando a gente repete as coisas, né? Mas ele é ótimo. Que façam vídeos para o povão, para que com a linguagem que eles entendam. Vocês são muito bem preparados, sabe? Vocês, eu estava falando aqui do Werneck também, colega, né? Fazer uma coisa mais séria, séria no sentido mais honesta. Vamos ser mais honestos com o nosso povo, sabe? E não ficar inventando aparelhos totalmente desnecessários. Esqueci de falar do laser também, que não vejo muita razão. Desnecessários para perpetuando assim as doenças, né, para que a indústria de materiais médicos cresça, né, consequentemente de fármacos também, né. Então, eu vou ficar por aqui. No próximo, eu vou listar uma série de pontos que eu tocarei no exercício da medicina, não em doença. Doença eu já falei o que eu tinha que falar. Voltar aqui para prevenção do câncer, né, que eu falei de começar pela retossigmoidoscopia. Vamos voltar a falar nisso e vamos ver como tudo isso vai evoluir. Eu agradeço muito o tempo de vocês e, se puderem atender a esse pedido, ficarei mais grato ainda. Um abraço, muito obrigado.